boa tarde, como eu sempre costumo dizer, boa tarde para quem assistir agora à tarde, boa noite para quem assistir na próximo final da tarde, início de noite, e bom dia para quem só conseguir chegar a esse bate-papo amanhã de manhã. Delmira já está por aqui, Delmira Ferreira. Ferreira, você deve ser minha parente, que em algum lugar da vida meu sobrenome era Ferreira, mas meu avô, por alguma razão, resolveu tirar o Ferreira do nome, aí das razões desconhecidas. Então podemos ser primos de Omara Ferreira. Mas é bom estar com vocês aqui, é sempre bom falar com vocês, mesmo que seja rapidinho, né? Não preparei nada, não organizei nada, mas tinha que vir dizer da minha alegria profunda por ter acabado de assistir ao ministro Alexandre de Moraes, com toda a corte do Supremo Federal e do Supremo Eleitoral. Acabei, porque eu não estava só, de presenciar o ato do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin receberem o diploma de presidente da República e de vice-presidente da República. Mônica Souza, seja muito bem-vinda. Então, o melhor alternativa também entrou, seja bem-vindo. Então, é de uma alegria e eu não vou esconder a vocês que foi difícil e não deu para segurar as lágrimas. Muita emoção, ver Lula ser ovacionado, e quando Lula entra no Tribunal Eleitoral, né, no Supremo Eleitoral, escutar o público gritando de pé, boa tarde, presidente Lula. Foi uma emoção. Imagina se eu chorei, imagina o nosso presidente que passou por aqueles momentos sofríveis, recluso em Curitiba. Ele não conseguiu segurar as lágrimas também, claro, e no seu discurso, 1 minuto pelo menos, foi com a voz muito embargada. Mas o bom de todo foi ouvir de Lula, ou melhor, perdão, o discurso de Lula é outra parte. Mas depois que Lula faz o seu discurso, e eu não vou comentar agora, eu quero comentar o discurso de Lula outra hora, mas o bom de tudo foi escutar Tereza, que vem da Terra Fria. Um prazer tê-la aqui conosco. Foi escutar Alexandre de Moraes dando vivas à democracia, que venceu a democracia no nosso Brasil, e que aqueles que atentaram contra o poder legítimo, estes sofrerão represálias. Em outras palavras, estes bandidos serão presos. Então é muito bom. Foi uma lavada assim no coração, a diplomação. Ver o presidente Lula recebendo o diploma de presidente eleito, contas aprovadas e pronto para tomar posse no dia 1 de janeiro de 2023. Que os outros se rasguem, se mordam, que pulem no buraco, façam o que quiserem. O Brasil encontra um novo presidente de volta. Um presidente democrático que está sendo homenageado no mundo todo, esperado no mundo todo, em todos os países. A confirmação para a posse de Lula está batendo o recorde de, como eu diria o nome,
de personalidades, de responsáveis pelos poderes, o primeiro-ministro da Alemanha, enfim, tantas outras autoridades já confirmaram presença no dia 1 de janeiro. Ainda ontem, enquanto eu estava passeando com Habib, quem não conhece Habib é o meu amigo cão, lindíssimo, maravilhoso, amigo de verdade, um amor incondicional, as pessoas me diziam, mas Roberto, não é certo a gente acabar amizades por causa de política. E eu dizia, acabar a amizade por conta de política de jeito nenhum. Eu não acabo amizade nenhuma por causa de política. Eu só não quero amizade com aqueles que defendem o ódio. Eu só não quero amizade com aqueles que acham que a PEC ia beneficiar os pobres e que era muito dinheiro para o social, como falou um deputado do Rio Grande do Norte. É muito dinheiro para o social. Para que tanto dinheiro para os pobres? E este safado não diz o dinheiro que ele recebe, inclusive indevidamente. Então eu não vou acabar a amizade por causa de política, nem com antigos conhecidos, nem com familiares. Eu não quero conversar, eu não me chame para tomar um chopp, um refrigerante, comer um pastel que seja com aqueles que apoiaram a desgraça no nosso Brasil. Aqueles que deram o voto em 30 de outubro, aquela figura que disse que não existiria, não ficaria 1 centímetro de chão para os índios, e apoiou o garimpo ilegal nas terras dos Yanomamis. Ontem mesmo foi na televisão, apareceram as máquinas super modernas, abriram 150 quilômetros dentro da floresta, chegando próximo às tribos. 150 quilômetros é mais do que daqui de Cabedelo a Recife. Imagina o tamanho de prejuízo dentro da floresta. Um ex-presidente que o seu ministro era contrabandista, contrabandistas de madeira ilegais tiradas da floresta amazônica. Como é que um elemento desse é ministro? E, se eu não me engano, elegeu-se para o Congresso. Vejamos que nós comemoramos, fiquei feliz, bati palmas aqui, chorei, porque Lula foi diplomado junto com o vice-presidente Alckmin, a Janja, belíssima, lá assistindo, a esposa de Alckmin também, a senhora Alckmin, que agora me fugiu o nome, Dilma estava lá, a presidenta Dilma, o ex-presidente José Sarney, que está bastante idoso, também estava lá presente, e os representantes das câmaras, né, do Senado, e o deputado Lira, né, aquele cidadão que eu prefiro não dizer nada sobre ele agora. Um momento de muita alegria. Porém, agora começa o trabalho, né? Porque nós vamos, como cortei o raciocínio voltou. Como é que essas pessoas, no dia 30 de outubro, dá seu voto para um assassino e vai querer me abraçar no final do ano e Feliz Natal? Não, não vai. Não vai. Seja o grau de relação que tiver comigo, seja qual for o grau, não vai. Porque nós tivemos anos, 4 anos quase, conversando sobre o que é essa figura, o mal que ele estava fazendo ao Brasil, o nazifascismo
dentro do grupo dele. O momento que ele fazia as lives com um copo de leite na mão, que era uma mensagem, um apito de cachorro para aqueles que são os fascistas no Brasil e no mundo, mostrando do alinhamento dele, da equipe, com o fascismo e o nazismo. Como é que eu vou sentar com essa pessoa para comemorar qualquer coisa, muito menos de brindar no chamada festa natalícia, passagem de ano? Não. Não me peçam isso, não me peçam. Eu não farei isso. Quem quiser fazer, que faça. Mas eu não. E aí pode até dizer, mas Roberto, talvez essas pessoas não saibam o que estava fazendo. Não tem como não saber, né? Não tem como não saber. Não tem como não saber porque a gente vem conversando. Eu conversei com pessoas muito íntimas minhas há 4 anos, explicando o processo, o que era o canalha, que não era simplesmente um voto contra Lula que eles estavam dando. Eles estavam dando um voto a favor do racismo, que o negro se pesa em arroba. Eles estavam dando o voto a favor da eliminação das pessoas que moram nas favelas, dos pobres e principalmente dos pobres negros. Eles estavam dando voto a favor àquele que, porque perdeu a eleição, cortou carro-pipa levando água para o Nordeste. E eu falei com essas pessoas mais próximas durante 4 anos. Alguns me bloquearam, outros bloquearam e voltaram e disseram não mande nada de política para mim. Pessoas da minha intimidade, total intimidade. Eu não quero acordo, eu não quero conversa. E aí um amigo nosso muito querido, Alexandre, poderia dizer, mas Roberto, o diálogo, não há diálogo com doente, com sociopata. Não há diálogo com pessoas com essa patologia. Não adianta você conversar, porque eles não compreendem. Eles não têm poder de discernimento. Então não jogue palavra aos porcos, para relembrar uma citação bíblica, embora eu de religioso não tenho nada, quem sabe, quem me conhece sabe, mas para não deixar de citar, jogar palavras aos porcos aos 61 anos de idade, me desculpe, não tenho mais tempo para isso, porque eu tenho pela frente o quê? Mais 20 anos, quem sabe 25, não é? Então, eu não tenho tempo para tentar dialogar com pessoas que sofrem de psicopatia, de sociopatia, aquelas pessoas que não sabem viver em sociedade, aquelas pessoas que se olham para o seu umbigo. E aí me veio à cabeça quando alguém falou, o Brasil é muito pequeno para Neymar. Não tem como não entrar a Copa do Mundo, né? Olha que ponto nós chegamos. O brasileiro é pequeno para Neymar. Neymar é um empregado da seleção brasileira, muito bem aquinhoado, que não está preocupado com o brasileiro. Ele está preocupado por ter 30 anos de idade e nunca ter sido um campeão mundial. Pelé, em 66, ele pediu desculpas ao povo brasileiro por não ter desempenhado bem o seu papel de jogador e não ter dado um tri em 66, 3 Copas seguidas. Só veio dar um tri em 70, o rei do futebol.
como pessoa humana, um desastre. Mas como profissional da bola, foi um rei do futebol. Então, nós temos um trabalho enorme, enorme, para mostrar a essas pessoas que estão aí fora, que têm dúvidas, o que é. Aqueles que votaram em branco porque se diziam não querer votar no Lula, não é? Porque a imprensa taxou Lula de ladrão, porque a imprensa ajudou a um juiz parcial a prender Lula e tirá-lo da concorrência da eleição de 2018, nós temos que mostrar a essas pessoas que votaram em branco o que foi que aconteceu. O mundo todo, desde 2018 para cá, vive um ataque massivo dos fascistas. É nos Estados Unidos, é na Itália, é na Alemanha. Na Alemanha agora um grupo foi preso porque estava pregando o nazismo. Houve uma inteligência da polícia, uma investigação, e um dos cabeças, morou no Brasil, o fascista principal, o chefe, em Santa Catarina. Então não é por coincidência que nós temos aqueles nazifascistas no Brasil. O Brasil é o país hoje no mundo onde tem mais organizações nazifascistas. Então, quando nós vemos essas pessoas beijando o muro dos quartéis, como se fosse os muros, o muro da lamentação, das lamentações, chorando, beijando, agora botaram um hoje crucificado, com um lençol branco na cintura, e foi crucificado num acampamento deles. Então, esse povo é sociopata. Esse povo é psicopata. Com esse povo não se conversa. Eu não aceitarei no meu futuro consultório em breve uma pessoa nesta situação, porque não se trata nem psicanalista, nem psicólogo trata psicopata. O tratamento com ele é com psiquiatra e medicação, porque eles não têm empatia, eles não sabem o que falam, eles não sabem o que pensam, eles acham que são perseguidos. Então esse tipo de pessoas, com esse tipo de pessoa e pessoas no plural, não tem conversa. Então hoje é uma tarde de alegria, né? Onde registramos a diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, e a quantidade de trabalho que vem pela frente. Precisamos nos organizar, precisamos entender como vamos poder dar a nossa contribuição ao presidente Lula na reconstrução de um novo Brasil. Nós temos certeza absoluta que algumas medidas que Lula está tomando, elas precisam ser tomadas por um governo de conciliação que teve que ser feito para jogar na lata do lixo esse despresidente que ainda está no poder, e no dia 1 ele não vai entregar a faixa. Espero que ele não entregue, não queremos que ele bote a mão na faixa do presidente Lula. Então, até lá, esse despresidente e sua coja de gado que não pensa, esses sociopatas ainda estarão na frente. E junto com eles, os seus militares. Então, José Múcio foi escolhido o ministro que vai ter a relação com estes militares. É uma forma carinhosa do presidente Lula e manobrando a situação. Não adiantava Lula colocar um homem 100% da esquerda do PT para fazer essa conciliação,
porque não é momento para isso. Este momento é diferente, mas esperamos e vamos trabalhar profundamente para isso, para que na próxima eleição, o próximo presidente, que eu espero que seja Haddad, tenha força suficiente para dizer: lugar de milico é no quartel. Eles vão começar agora, no governo do presidente Lula, a deixarem o palácio. Saem. Só que eles têm uma dívida com a nação. 76 mil militares recebeu ao auxílio pobreza, sendo eles empregados. 76 mil militares. Vocês não escutaram errado, não. O despresidente sabia que esse dinheiro estava sendo pago e não fez nada para que esse dinheiro retornasse aos cofres públicos. Sem falar nos coronéis, nos generais que estavam empregados, ganhando os seus salários no governo federal e ganhando o seu salário de militar. São muitos. Salários chegando a 70, 80 mil. Teve 2 ou 3 que chegaram a tirar 1 milhão. Isso é uma vergonha. Sem querer plagiar aquele antigo presidente, aquele antigo jornalista Boris Casoy. Isto é uma vergonha. Então, só para que a gente tenha bem fixo em nossa mente, o nosso trabalho está só começando. Porque após esse governo de conciliação de Lula, nós vamos ter que partir para um governo à esquerda, 100% à esquerda. E para isto, precisamos mostrar a essas pessoas que votaram em branco, a essas pessoas que nem votar foram, que vão pagar multa, o porquê eleger um presidente com vínculos no socialismo. Por que eleger um presidente que se preocupa com a farmácia que foi dilapidada dos pobres? As universidades, os que recebem bolsa, os hospitais, todos eles foram dilapidados. O nosso trabalho é manter 4 anos de conciliação, 4 anos para trazer o país para dentro do trilho. É aqui onde ele vai crescer. As indústrias vão prosperar. Agora, vamos dizer às Forças Armadas, definitivamente, onde é que elas vão ficar. Dentro da caserna. Então, queridos, agora é festejar. Lula diplomado. É comemorar. E no dia 1, a festa da posse. Eu não podia deixar de fazer esse bate-papo com vocês do tamanho da alegria que explode aqui no meu peito. Um beijo no coração de todas, de todos e de todes. E até o próximo bate-papo. Chegando aqui por último, Helena, Josi Batista, Cornélia. Vou deixar gravado, tá? Tanto aqui como no YouTube. O YouTube é o endereço Momento com Roberto Efrem. Curtam, multipliquem, tá? E em breve eu darei uma outra palhinha. Sintam-se todas, todos e todes abraçados e beijados em seus corações. Até lá!